Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre o Manual Revolucionário. A essência dessa provocação será ideal diluído, muito baseado no comportamento dos congressistas em algumas CPIs e depoimentos que tá rolando aí, meio que no off. E você acaba percebendo que o circo é mais sádico e nojento do que parece. Você vê deputado falando que o Haddad será colocado na história como a pessoa que menos cobrou impostos no país, e que é uma loucura. Então, assim, no cenário atual do país, quem está no poder está derretendo o país, visando duas coisas: se perder a próxima eleição, o próximo presidente não vai conseguir recuperar todo o estrago que está sendo feito, e se o poder atual ganhar a revolução, estará quase que pronta, porque já derreteram, destruíram tudo. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar um cenário que parte dessa negligência e derretimento do país até o seu objetivo final, que é o emocional da massa, visando uma reconstrução do ordenamento do ambiente, beleza? Antes disso, aquele velho trato de sempre: você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse QR Code que está no canto da sua tela. É uma troca simples, você me deixa pelo menos o seu like e eu te entrego uma provocação. Eu vou trazer esse ideal diluído pela perspectiva de ordenamento. Entendo ordenamento enquanto conjunto de regimentos individuais e estruturais que são os gatilhos do poder absoluto, visando neutralizar e julgar as ações dos indivíduos. O contrato social é um trato social que os indivíduos se subordinam para competir por espaços e recursos, e todo ordenamento tem um princípio que dá norte do que é moral ou ético, ou imoral e não ético. Esse ordenamento é um pacto social, algo que só se troca em momentos de colapso ambiental ou uma crise que afeta uma parte considerável de pessoas, ou o mais simples e comum, que é a revolução. Ou seja, se tu conseguir captar que o ordenamento é que rege todas as pessoas de determinado ambiente e que ele só é trocado através de uma grande desgraça, tu mata praticamente aí toda a provocação, inclusive aí a ideia de fluxo ideal. Todo ordenamento gera uma probabilidade de acontecimentos. A troca de fluxo do ordenamento gera uma nova reconstrução da hierarquia social e ocupação de espaços estruturais, produtivos e sociais. Então, assim, foque bem na questão da reconstrução da hierarquia social, que se tu acompanha aqui o canal, as provocações, tu vai sacar bem onde eu vou chegar. O principal foco de todo revolucionário é retirar quem está no poder e ficar lá para construir o que ele acha que é o mundo perfeito. Todas as ações que vemos de revolucionários é a retirada de potência de grupos que eles veem como inimigos. Não existe e não existirá ideia de construção de algo. Sempre será a quebra do ambiente visando o seu domínio. É sempre tirando recursos de um grupo e passando para um grupo que são irrelevantes. As ações de grupos revolucionários se passam, muitas das vezes, por ideias idiotas e negligentes, quando na verdade é só uma palhaçada cínica, autorizada e negligenciada pelos seus pares democráticos. Então, assim, fica meio óbvio a ideia desse mal permitido. Por que tem tanto? Por que o Haddad mete tanto louco no dinheiro dos outros? Porque existe aí uma conivência com esse mal. Quando você analisa territórios governados por grupos revolucionários, o que se nota claramente é a corrosão de noções básicas de manutenção da ordem pública, forçando conceitos burros para gerar problemas que vão servir de desculpa e comprovação pública, alegando que o erro está no regimento, quando na verdade eles fizeram a abstração e relativização dos conceitos pré-estabelecidos, sendo esse o motivo da corrosão de parte da ordem. Então, o que se nota é que os marginalizados aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, entre outros lugares, são apenas aí uma ferramenta de ruptura e cisão da ordem do local. Controlar a situação é, de certa forma, até bem fácil, com toda a tecnologia que temos. Só que se não houver um caos, não haverá troca de princípios e conceitos cívicos sociais. Todo poder emana da desgraça do povo. O poder para dar um giro no arranjo social e essência social só ocorrerá através de pânico e desgraça.
E o pior de tudo, temos uma fila de concorrentes para lucrar, para tomar posse de toda essa grande merda. Acredito que já tenha visto sobre alguns grupos que se candidataram para reescrever esse ordenamento. Tu vê aí alguns tecnocratas pro lado dos americanos, tu vê aí a tropa do Mussum pro lado árabe, tu vê a Europa com os comunistas, também tem a questão de países asiáticos, socialistas e comunistas, entre outros malucos que existem e que não se importam de deixar tudo se acabar, porque são eles que vão disputar o controle geral. Não existe mocinho ou vilão, só existe um conjunto de forças à espreita do caos que será o Estado derretendo. O sadismo desse derretimento diluído está no fato da covardia de ferrar a massa que, colapsada e sem recursos e espaços, não terão meios de reação nem de proteção em meio a toda essa desgraça, enquanto essas novas elites sociais e estruturais terão o suficiente para ficar plena em meio à desgraça. É você saber que você vai reinar na miséria, porém só você que vai reinar. O ponto de domínio que eu sempre trago no canal é justamente a consolidação das elites do ambiente, quebrando qualquer possibilidade de perca por conta de novos competidores. Tu pega quem financia o Lula, todo o esquerdismo no Brasil, que tu vai entender muito bem. Ainda mais essa ideia de resta um que todo revolucionário joga, esse jogo macabro. O Brasil é colossal tanto em questão de território quanto em questão demográfica, seu povo, e relevância funcional para o planeta no caso da agricultura. Não dá para chegar e dar um cavalo de pau no país. Então vão forçar um cenário problemático, forçando o erro dos seus adversários políticos. Então, tu pega um Haddad que está fazendo guerrilha econômica, travando a classe média é essa que gera novos espaços, reduzindo a marginalização. Logo, o marginal não vê mudanças. Então, a esquerda apresenta como salvadora dos marginais, enquanto a direita está falando de liberdade para xingar no Twitter, liberdade para caçar juízes. Então tu consegue entender onde é que a esquerda acaba matando a direita? Lenin fez a mesma coisa na implementação da União Soviética. Entrou no parlamento e o fez quebrar por conta de burocracias votadas por eles mesmos, fazendo leitura da máquina pública. Quando falo de gestão da máquina pública, que o agente político ele é obrigado a saber de gestão, é porque creio que seja possível dar um jeito nessa bagunça. Você pega o domínio do fluxo econômico, do Haddad e sua equipe em taxar cada segmento do país que ele acredita ser um pecador, um burguês pecador, e você percebe que fazer mudanças positivas analisando buracos estruturais é até viável. O problema é que não é revolucionário e no Brasil só funciona se for revolucionário. O objetivo de um revolucionário é o de corroer os seus adversários um por um, com a ineficiência e burocracia da própria máquina pública defendida pelos seus adversários. Eles vão vencer pelo cansaço e pelo estresse. É impossível tu olhar para um cenário futuro sem projetar uma histeria emocional por parte da massa. O foco de todo o grupo revolucionário é a manutenção de estética na cabeça da massa, é a formação de um imaginário onde os seus inimigos são demônios na terra. É necessário que a massa tenha solidificado na mente que não há saída, que todos os esforços foram feitos, pois o desespero vem quando não se vê saída ou alternativa de ação. É aí que, a depender do quanto de poder determinado grupo político acumulou durante uma janela de tempo, a força necessária para gerar uma mudança no ambiente acaba aparecendo, acaba tendo o seu gatilho liberado e um grupo acaba controlando e dominando o ambiente. Já trouxe algumas vezes o conceito de carrossel midiático, que constrói o imaginário da massa através de notícias no mínimo tendenciosas. Elas são as bases do gatilhamento emocional da massa. Sempre peço no final de toda provocação para não fluir junto com a massa, seja racionalmente, emocionalmente e intelectualmente, pelo fato da massa já estar cozida só esperando o bote, pois o seu imaginário já foi corroído pela mídia que serve às elites. Tudo isso abraçado por esse gesso burocrático. A burocracia do Brasil, ela é absurda. Fazer mudanças em um Estado democrático é cansativo quando se
analise quando se usa os meios democráticos, pois envolve troca de porradaria, de críticas a metodologias, e o Tribunal do Tempo acaba decidindo quais ideias são boas ou ruins, quais deram prejuízos e quais deram aí algum tipo de lucro. Então, quando se vê perseguições a informações e opiniões, se nota uma vontade de se abafar críticas que vão servir de embasamento do Tribunal do Tempo. Então, toda crítica ao Estado agora, se você criticar alguém do magistrado, criticar um político, já está sendo construído a ideia de uma agressão ao Estado, ou seja, funcionário público é soberano. Toda polarização é um prenúncio de uma grande revolução. Justamente pelo fato de toda polarização começar nas críticas metodológicas e partirem para o fim do outro grupo, um processo que só vai acelerar a quebra do Estado pelo fato das decisões não serem tomadas pelos mais capacitados, e sim por um bando de malucos que só vê futuro na aniquilação do outro, que não se preocupa com mais nenhum problema da estrutura, e acaba gerando os problemas que vão se acumulando, e a massa, que é sempre a mais prejudicada nessa bagunça toda, acaba entrando aí em estado de histeria emocional, ficando à mercê de grupos ideológicos. Então, assim, indo para um segundo bloco, trazer uma ideia que visa reduzir pelo menos um pouco dessa merda que esses malditos fazem. A ideia em si é baseada em um ideal capacitista. A essência da ideia é o individualismo, pois qualquer ideal que parte de uma visão coletivista é totalitário na sua essência, pois visa diluir os indivíduos, os homogeneizando em apenas ferramentas úteis aos interesses de um ideal. Logo, não existe o norte de propósito do indivíduo, não existe o meu cotidiano, as minhas necessidades, e sim a subserviência a um propósito coletivo que vai olhar para o objetivo de cima para baixo. Então, quando tu vê todos os países e partidos controlados por partidos revolucionários, quem tá no topo tá bem, o problema é quem tá embaixo, e é sempre aquela desculpa: não, vamos organizar de cima para baixo que vai dar certo, e nunca deu e nunca dará. A desgraça diluída que esses miseráveis propõem serve como justificativa de decisões que quebrem a liturgia burocrática de maneira urgente. Então eu travo os meus adversários enquanto eu gero aí toda uma urgência para ir substituindo e colocando as minhas ideias. E acredito que já ficou bem claro que o princípio revolucionário do Brasil é um princípio coletivista que vai quebrar espaços individuais para gerar equilíbrio para determinado grupo. Veja, não é sobre todos, é sobre determinado grupo. Não é sobre uma parcela grande dos marginalizados. É sobre uma parcela de pessoas que já sobrevivem e competem muito bem. Não existe solução de demanda em um ideal coletivo. Então, assim, sem uma osmose ideológica que a gente viu em 2014, acho muito difícil que alguma coisa mude. Meu papel aqui no canal, que é pequeno e inexistente, é o de aconselhar o máximo de indivíduos possíveis. Estamos vendo os ajustes finais para o avanço das ideias e ideais de ambos os lados, dentro desse ciclo eleitoral. Faca no pescoço de quem é risco sistêmico e narrativa de restrição para quem vê toda a palhaçada e não concorda. Juntaram todos que não querem só obedecer e pagar imposto em um lado e vão trabalhar o chicote no lombo desse povo. Sempre recomendo aí o princípio regimentar da causalidade orgânica. Toda troca que não renda aumento de potência é uma violência. As forças do ambiente não têm o direito de lhe tirar espaços e recursos que vão te auxiliar na disputa de mais espaços e mais recursos. Não existe uma competição coletiva, só existe você tentando sobreviver e evoluir. Então, indo para uma terceira e última ideia, sempre vou defender aqui ponto de anarquia. Toda vez que houver problema coletivista, pense em ponto de anarquia. O Estado brasileiro pega 50% do salário do CLT. A média salarial do Brasil é de R$ 3.100. Se o governo não obrigasse o povo a viver em dificuldades, imagina só, não teria como mudar muita coisa, pois um povo que não paga 70% para o Haddad para comprar um pacote de arroz e que tem direito a pelo menos um lote dentro de um país colossal, ganhando R$ 3.100, não vai mexer com nada de ideologia, só se a ideologia aumentar um pouco mais de salário.
Acredito que o indivíduo que consegue chegar na renda mensal de R$ 4.500 consegue gerar um acúmulo muito rápido, o deixando livre para acumular e se submeter a trabalhos e trocas em que ele enxergue apenas aí o aumento das suas potências de propósito de vida e produtivo, e que obviamente que vai lhe ajudar a evoluir. Só que o que vemos é o governo justificando o roubo de metade do salário, acusando o próprio pobre de burrice. Tu olha aí a questão toda dos entregadores do iFood, o governo quer comer metade do dinheiro do pessoal do iFood, inventando a desculpa que eles é que estão sendo prejudicados. Então assim, fique muito esperto nessa janela eleitoral com essa ideia, esse ideal de liberdade. Liberdade é um ideal pregado por ambos os lados ideológicos aqui no país. E o que vemos é que ambos os lados levam os indivíduos a currais que os prendem em ordenamentos que vão lhe fazer se tornar tudo menos indivíduos mais livres. O pior escravo é aquele que não se vê como um escravo. O desespero vem forçando a massa a abrir mão da sua liberdade em troca de segurança. E toda vez que isso acontece, uma grande merda vem junto. Então assim, todo esse foco de libertação, vamos libertar o pobre, fique muito veaco. Você verá os dois lados ideológicos mais uma vez falarem de aliviar e libertar a massa do peso do Estado. E fica a pergunta: qual a última vez que você viu o governo aprovar uma pauta bomba que vai tornar o Estado ainda mais caro? Porque semana passada eles aprovaram umas 3, pelo menos que eu enxerguei. Então assim, não se apegue a essas migalhas ideais. A agilidade de resolver os próprios problemas sem seguir alguma recomendação ou intermédio do Estado já é o seu direito. Tu está vendo alguém calcular algum método que reduz o custo de manutenção do Estado, lhe devolvendo o que eles já lhe roubou, o que eles já lhe roubaram? Eu acredito que não. Então é aquilo. Estamos na merda, mas a solução. Moral da história: a janela eleitoral está começando a tomar forma e o cenário é de conforto para a direita. Estão criando um cenário de direita acuada que eu não sei se é uma coisa meio segura. Bolsonaro preso, deputados perdidos falando merda. Qualquer resultado que vier será bom, independente das críticas ao derretimento do propósito. Estamos vendo um WO muito esquisito se formando de maneira muito estranha, sempre baseado em justificativas de ideal. Se prepare para o condicionamento em massa que teremos por conta de uma gestão não petista tampando o rombo que os petistas fizeram e vão tampar isso com imposto e coletivização, ou o PT acabando de quebrar quem pode lhe tirar do poder, apertando ainda mais os impostos. Não se esqueça, não existe mocinho ou bandido, existe pilantras. Então, se tiver que ter um ideal, tenha o ideal neutro. Ser neutro nos dias de hoje é quase uma autoanulação, mas o bom é que dá para aproveitar a não alienação para tomar menos dano. Seja individual, não aceite coletivizações que são propostas por ambos os lados. Cobre métodos de administração ao invés de emoção burra, beleza? Toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito emocional, não flua com a massa emocionalmente, não seja emocionado. A massa sempre é estimulada a ficar em rotação emocional. Os ataques à liberdade partem do medo e histeria que a massa vem sentindo. Quanto menos escolarizado, maior o pânico. Agora projete isso em um país com 75% de marginalizados e apenas calcule o estrago, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, se inscreva no canal, deixe o seu like e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!